Mas dentro de uma estrela de verdade, a fusão continua durante bilhões de anos. O motivo é simples: o tamanho. O motor de uma estrela é a gravidade. Por isso as estrelas são grandes, estrelas são imensas. É necessário essa quantidade de gravidade para comprimir a estrela e criar essa quantidade fabulosa de calor suficiente para gerar a fusão nuclear. Esse é o segredo das estrelas. É por isso que as estrelas brilham. A fusão no núcleo de uma estrela gera uma força de explosão de 1 bilhão de bombas nucleares por segundo. Uma estrela é uma bomba de hidrogênio gigantesca. Então por que ela simplesmente não explode? Porque a gravidade comprime as camadas externas da estrela. A gravidade e a fusão entram numa batalha épica. Há essa tensão constante entre a gravidade que quer esmagar a estrela e comprimi-la e a energia liberada pelo processo de fusão que quer explodir a estrela. E essa tensão, esse equilíbrio de forças, cria uma estrela. Esse choque de forças dura toda a vida de uma estrela. Duas forças da natureza num empate dinâmico. Conforme a batalha se desenrola, a estrela emite luz e calor, mas também emite uma coisa bem mais destrutiva. Cada raio de luz solar faz uma jornada épica. A luz viaja a 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Um raio de luz circunda a Terra 7 vezes em 1 segundo. Nada no universo se locomove mais rápido. Porém, a maioria das estrelas está tão longe que a sua luz leva centenas, milhares, milhões, até bilhões de anos para chegar até nós. Portanto, ao apontar para os confins do universo, o telescópio espacial Hubble vê uma luz que está viajando há bilhões de anos. A luz que vemos hoje, de Eta Carinae, foi emitida pela estrela quando os nossos ancestrais começaram a cultivar o solo 8.000 anos atrás. A luz de Betelgeuse viaja desde que Colombo descobriu a América, há 500 anos. Até a luz do nosso próprio Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Mas mesmo antes da luz começar sua jornada pelo espaço, ela já estava viajando há milhares de anos. Quando o Sol transforma hidrogênio em hélio em seu núcleo, ele cria um fóton de luz, uma partícula de luz. Esse novo raio de luz tem um longo caminho a percorrer só para chegar à superfície da estrela. Tem uma estrela inteira no caminho. Então, quando o fóton é criado, ele não vai muito longe, porque ele imediatamente colide com outro átomo, com outro próton, com outro nêutron, alguma coisa. Ele é absorvido e depois jogado em outra direção. Então, ele se move aleatoriamente dentro do Sol, mas ele precisa encontrar a saída. Para os fótons, é uma viagem acidentada, chocando-se bilhões de vezes com átomos de gás na luta para conseguir escapar do interior da estrela. O curioso nesse processo todo é que o fóton leva milhares e milhares de anos para ir do núcleo do Sol até a superfície. Aí, quando ele chega à superfície, é uma viagem de apenas 8 minutos de lá até aqui. Os fótons são a fonte de luz e calor, mas também podem causar algo muito mais destrutivo: o vento solar. Quando chegam à superfície, os fótons aquecem as camadas externas do Sol, deixando-as agitadas, criando uma severa turbulência e intensas ondas de choque. É tão violento que nós conseguimos até ouvir. Captado pelo satélite orbital Sorro, este é o som do Sol.
Os gases em alta velocidade também geram poderosos campos magnéticos. Conforme a estrela gira, os campos se chocam e arrebentam na superfície. Círculos magnéticos gigantescos são lançados ao espaço. Alguns são tão grandes que a Terra poderia passar pelo meio deles, com milhares de quilômetros de folga. Eles são espetaculares e mortíferos, jogando uma torrente de partículas elétricas no espaço. Este é o vento solar. Ele pode danificar naves e satélites e até colocar a vida de astronautas em perigo. Para descobrir como os círculos magnéticos provocam o vento solar, uma equipe do Instituto de Tecnologia da Califórnia recriou a superfície de uma estrela, bem aqui na Terra. É muito interessante poder criar em laboratório a mesma física que acontece na superfície solar. Nós não podemos ir lá, não podemos enviar sondas, mas podemos tentar estudar o que acontece por lá. Uma câmara de vácuo simula o vácuo do espaço. Uma enorme corrente elétrica produz alguns loops magnéticos artificiais. A diferença entre os loops de plasma que fazemos no laboratório e os da superfície solar é o tamanho. Os do laboratório são deste tamanho e os que estão na superfície do Sol podem ser muito maiores do que a Terra. A experiência revela que quando os loops magnéticos colidem no laboratório, eles geram uma grande explosão de energia. Quando loops gigantes colidem na superfície de uma estrela, a energia liberada aumenta a temperatura, que pode ir de 5.000 a 5 milhões de graus. Esse calor extremo gera o vento solar, enviando milhões de toneladas de partículas em direção ao espaço. Quanto maior a estrela, mais mortífero é o vento. Se nós orbitássemos uma estrela como Eta Carinae à mesma distância, seria um inferno na Terra, literalmente. A energia que chegaria ao nosso planeta destruiria nossa atmosfera, ferveria os oceanos, derreteria a superfície. Entender como as estrelas funcionam pode nos ajudar na prevenção de suas forças destrutivas. Mas quando uma estrela morre, não há mais nada que se possa fazer. Em seus momentos finais, ela aniquila tudo que está ao seu redor. Desde o momento em que nasce, toda estrela está destinada a morrer. O seu combustível vai acabar. Então, a gravidade vencerá a batalha contra a fusão, gerando uma cadeia de acontecimentos que destruirá a estrela. O nosso Sol não é exceção. A cada segundo, ele queima 600 toneladas de hidrogênio em seu núcleo. Nessa velocidade, o hidrogênio vai acabar daqui a uns 5 bilhões de anos. Conforme o hidrogênio é usado, ele torna a fusão mais lenta no núcleo da estrela. Isso dá uma vantagem à gravidade. Com menos fusão empurrando para fora, a gravidade força a estrela a implodir. Mas a fusão reage, aquecendo as camadas externas da estrela.
Quando se aquece um gás, ele se expande. Então o Sol, na verdade, se expandirá. Em vez de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, ele vai inchar até ficar com uns 140 milhões de quilômetros. O nosso Sol se tornará uma gigante vermelha. Imagine um amanhecer no ano 5 bilhões depois de Cristo. Não será apenas aquela pequena bola amarela trazendo aquele calorzinho. Você veria uma bola vermelha gigantesca, inchada, aparecendo lentamente no horizonte. E quando o Sol estivesse a pino, ele jogaria todo o seu calor sobre a Terra. Seria como enfiar a cabeça num forno industrial. A temperatura aqui na Terra chegará a milhares de graus. Os oceanos vão ferver, as montanhas vão derreter e será o nosso último dia de vida aqui no planeta Terra. Então, a estrela inchada engolirá a Terra. Mas a gigante vermelha está se autodestruindo. Seu núcleo se torna perigosamente instável. Sem hidrogênio para queimar, a estrela começa a queimar hélio e transformá-lo em carbono. A estrela agora está se destruindo de dentro para fora, emitindo ondas violentas de energia de seu núcleo para a sua superfície. Essas ondas energéticas explodem as camadas externas da estrela. Lentamente, ela se desintegra. A estrela está morta. Tudo que resta é um núcleo extremamente quente e denso. A gigante vermelha se transformou numa anã branca. Quando a estrela atinge o estágio anã branca, o processo de fusão parou. O motor finalmente foi desligado. O nosso Sol terminará sua vida como uma anã branca, não maior do que a Terra, mas 1 milhão de vezes mais densa. Uma anã branca é um objeto muito interessante. Ela é incrivelmente densa. Se você pegasse um pedaço de uma anã branca do tamanho de um torrão de açúcar e colocasse na superfície da Terra, ele seria tão denso que atravessaria o chão. No centro de uma anã branca, segundo alguns astrônomos, há um cristal gigante de carbono puro. Um diamante cósmico com milhares de quilômetros de comprimento. A ideia de que o Sol vai se transformar numa espécie de massa disforme e cinzenta é meio triste. Mas, na verdade, ele será um diamante de trilhões e trilhões de quilates. Pense nisso, um diamante no céu. Mas as estrelas podem criar algo muito mais precioso do que um diamante gigantesco. Quando estrelas muito maiores do que o nosso Sol morrem, sua morte é muito mais violenta. Mas ao morrer, elas criam a matéria-prima da vida.